Olá, meninos, tudo bem? Bom dia, bem-vindo à nossa aula de hoje. Nós continuamos com essa apostila, Modernismo 5, Literatura 15. Nossa aula de hoje é sobre a poesia contemporânea. Eu escolhi para a nossa leitura inicial um trechinho do autor Paulo Leminski, que é um dos personagens da nossa aula de hoje. Fala o seguinte: tarde de vento, até as árvores querem vir para dentro. Então, meninos, vamos lá. A poesia contemporânea, pessoal, ela é vasta e muito variada, tá? Ela acontece num movimento de contrarreforma. Ela vai sair do comum, do local que se existia naquela época. Então, ela vai trazer uma ideia muito oposta, contraditória, e ela sai dessa área de conforto aí, né? E vai se destacando na contracultura. Ela vai ser denominada também de poesia marginal ou geração mimeógrafo. E aí eu acho que fica fácil da gente entender o que é a poesia marginal, né? Se a gente lembrar dessa outra palavra. Não deve ser da época de vocês, nem sei se vocês chegaram a conhecer um mimeógrafo. Mimeógrafo era um equipamento onde se fazia nos carbonos, né? O conteúdo, você riscava lá o carbono, você colocava essa folha dentro do mimeógrafo, ensopava uma almofadinha que tinha de álcool, você colocava as folhas em branco de um lado e você ia girando esse mimeógrafo e as folhas passavam lá dentro, elas saíam com a impressão do outro lado, o que você queria, né? E é muito da minha época, eu me recordo, mas eu já peguei o mimeógrafo bem no finalzinho, viu, galera? Mas é da minha época. Era um equipamento muito utilizado. E aí a gente adorava nas escolas, né? Abrindo um parêntese na nossa aula, assim. Porque os professores iam passando isso, né? Para montar nossas atividades. Porque fazia as atividades do aluno no mimeógrafo. Era como se fosse uma máquina de xerox hoje em dia, assim. Né? Era muito acessível já. E aí, depois que ela passava, pessoal, tinha que colocar para secar. Porque se você deixasse uma folha em cima da outra, ela ia borrar tudo, porque ela saía ensopada de álcool. Então, tinha que colocar nas folhas para secar. E a gente que era aluna adorava, né? Sair correndo e pôr nas folhinhas para secar. E aí, esse mimeógrafo, que nem eu falei para vocês, ele servia como uma máquina de fotocopiar, tá? Uma máquina para tirar xerox. Então, nessa época aqui, o que eles faziam? Eles faziam pequenas tiragens em casa mesmo das suas poesias, então eles usavam esse equipamento, faziam as pequenas tiragens e vendiam nas ruas, tá? Vem daí o termo poesia marginal. E a poesia, até coloquei aqui, ó, ela sai do, né, eu coloquei papel, os muros e banheiros públicos. Por quê? Essa poesia, ela vai sair do papel. Não vai ficar somente uma poesia de registro. Ela vai expandir para vários lugares. Então, ela vai para os muros, ela será, né, pichada, aí vamos usar esse termo, né, mas colocada nos banheiros públicos. Então, foi uma poesia de grande expansão social para atingir várias pessoas. E essa poesia, né, ela vai trazer por característica algumas nuances da primeira geração modernista. Então, quais são essas nuances que nós vamos ter aqui? Os poemas minutos, o poema piada, tá? São poemas bem curtos, o poema minuto. O poema piada é um poema com bastante tom crítico, né? E cômico aí. Dentro dessa comicidade do poema, a gente vai achar um fundo muito crítico nele. Algumas características do dadaísmo e haikais. O que são haikais? Haikais são poemas japoneses, tá? Eles costumam ter 3 versos com 17 sílabas poéticas. E aí a gente já estudou metrificação, vocês já sabem o que são sílabas poéticas, né? Esses poemas, pessoal, dessa época, a poesia contemporânea, será uma poesia carregada de muitas metáforas. Por que essa poesia será carregada de tanta metáfora? Nós vivíamos um momento de opressão. Nós estávamos sobre o momento da ditadura militar. E aí, o que acontecia? Nessa época, tudo era censurado.
Então, para que não houvesse, né, a censura de algumas funções de artes aqui, eles utilizavam a metáfora para fazer analogia e referência a várias coisas no momento. Então, aqui nós vamos ter uma classe muito oprimida. Não somente aqueles que eram contra o sistema de governo da época, mas qualquer classe minoritária. Então, os negros, os homossexuais, é, mulheres, índio, qualquer classe que fosse minoritária aqui, ela seria muito oprimida, tá? E em especial também aqueles que eram contra o sistema de governo. Então aí, por conta disso, essas poesias dessa época, e elas eram muito carregadas de crítica ao período. Então, se fazia uso dessas metáforas para que não ficasse tão desculpa, para que não ficasse tão explícito, né? Na verdade, era para que não ficasse explícito o que estava falando. Então, as poesias dessa época, para a gente entender, tem que fazer algumas analogias. Não só a poesia da época, até mesmo a música. Lembra lá que nós estudamos o movimento da Tropicália? Se vocês pegarem as letras de música daquela época, elas também terão muitas metáforas, muitas figuras de linguagem para tentar mascarar, vamos dizer assim, né, o que se era falado e aí conseguir com que isso chegasse ao público, né, chegasse à população, que as pessoas pudessem se apropriar disso e fazer um entendimento sobre o que de fato estava acontecendo naquele momento. Bem, meninos, eu acho que é isso para nossa aula de hoje. Falamos a respeito de muitas coisas aqui, né? Desse momento da poesia brasileira. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchauzinho.